Como estudar para concurso público do zero? Bom, essa é uma pergunta que eu recebo muito, então eu resolvi fazer esse vídeo direto ao ponto, sem enrolação. Inclusive, eu até coloquei o meu cronômetro, porque eu quero fazer aqui te dar um panorama geral, sem enrolação, sem encher muita linguiça. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mariene, sou professora, mentora de concursos, fui nomeada em 3 concursos públicos, atualmente estou no cargo de investigadora de polícia e uma das minhas missões é colaborar na vida de pessoas que decidiram mudar de vida por meio do estudo e, nesse caso, do estudo para concurso público. Seja muito bem-vindo por aqui. Se você ainda não está inscrito no canal que mais cresce aqui na plataforma, aproveite e se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like ou até mesmo o seu dislike, não tem problema nenhum. Além disso, no final eu quero saber a sua opinião, se realmente eu fui direto ao ponto, se realmente eu consegui colaborar aí, principalmente para você que está começando do zero, ou deseja estudar para concurso público, ou já até começou a estudar, mas ainda tem dúvida, está patinando. Pode ser que neste vídeo você encontre uma resposta, tá? Então vamos aí começar. Antes de tudo, de uma maneira bem prática e objetiva, eu quero te falar que a decisão de estudar para concurso público realmente tem que ser algo definitivo em determinado momento da sua vida. Por quê? Porque estudar para concurso público é uma jornada e precisa de uma decisão, porque o seu sonho, o seu desejo, essa decisão de estudar para concurso público, ela vai ser testada ao longo do caminho. Então, para você não ser mais um concurseiro aventureiro e sim se tornar um concurseiro profissional, que realmente é competitivo, que realmente tem chances reais de chegar e ser aprovado e ser nomeado, eu quero te falar que é necessário você se perguntar, por que eu quero passar em um concurso público? Por que eu decidi que eu quero estudar para concurso público? Por que eu tô te falando isso? Porque principalmente nos dias mais difíceis, porque eles virão para testar a sua decisão, você precisa se recordar do porquê que você decidiu estudar para concurso público, tá? Então pode ser um sonho, um desejo, é meu desejo de ser um policial, é meu desejo, né? Então, eu quero só te compartilhar aqui nesse momento o que me fez estudar para concurso público? Porque eu resolvi estudar para concurso público, eu tinha mais de 25 anos, eu desconhecia, o pessoal falava, estuda para concurso, e eu ficava pensando, gente, eu jamais, não vou estudar para concurso público, até que eu tomei a decisão. Um dos motivos foi porque eu já era formada, eu não conseguia um emprego digno na minha área, e eu vim de uma família extremamente pobre, então eu sempre estudei e trabalhei, sempre colaborei em casa. E o que aconteceu? Chegou num ponto, principalmente porque eu era formada, ninguém queria me dar uma chance, uma oportunidade de emprego em outras áreas, porque tinha receio de eu largar o emprego e realmente aí mudar de profissão, né, encontrar uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Isso foi muito frustrante quando você precisa de trabalhar, porque você tem necessidade e ninguém te dá uma oportunidade. E aí eu pensei, bom, estudar para concurso público é difícil? É. Mas é possível. Então, isso foi um dos motivos que me fez decidir estudar para concurso público. Ao longo dos vídeos, eu vou compartilhando outros motivos. Então, principalmente quando eu estava desanimada, estava cansada, achava que concurso público não era para mim, eu me lembrava, não, mas eu não quero entregar mais currículo. Eu estou compartilhando com você para você, então, ter um motivo para sustentar essa decisão de estudar para concurso público. Tá? Então, o concurseiro, aventureiro, ele estuda apenas quando o edital está aberto, ele busca 1000 atalhos, acha que estudar na véspera da prova vai dar certo, acha que aquele revisaço vai dar certo, e desiste nas primeiras reprovações. Já o concurseiro que tomou a decisão, ele vira profissional, ele estuda antes do edital sair, ele tem estratégia, ele tem uma rotina inegociável, e ele estuda até quando? Até passar. Para você que resolveu estudar para concurso, que não entende nada, qual que é um panorama geral aqui? Qual que é o ciclo da vida do concurso público? Existe uma autorização, essa autorização é onde que o governo vai sinalizar que aquele concurso vai acontecer. Depois disso, tem a formação da comissão, é onde que tem o planejamento, e logo em seguida vem a escolha da banca examinadora, que vai ser responsável pela aplicação da prova. Normalmente, né, as maiores bancas, FGV, Sebrasp, FCC, e tem outras bancas aí conquistando muitos espaços, né, como a OCP, IDECAN, entre outras. Depois disso, tem a publicação do edital. A publicação é a regra do jogo. É a lei do concurso público. Você vai precisar ler o edital. Eu sei que é cansativo, é chato, mas é necessário que você leia para você realmente ficar por dentro. Eu já perdi a oportunidade porque eu não li o edital, eu errei a data de uma etapa. Então fica o meu alerta aqui para você. Depois nós temos aí a prova objetiva e demais etapas. Se for concursos policiais, por exemplo, tem demais etapas, né? Como psicológico, médico, TAF, investigação social, curso de formação. Então,
pode ser que o seu concurso também tenha outras etapas. Depois disso, acontece a homologação, ou seja, a validade daquele concurso público começa a correr. Então, lá no edital vem falando assim, a validade desse concurso será de 2 anos, 6 meses, 1 ano, a partir da homologação. Ou seja, nesse período, o governo precisa de nomear aqueles concurseiros aprovados, tá? E eu quero deixar um alerta aqui, que classificado, não eliminado, não quer dizer que você foi aprovado. Existem muitas pessoas que confundem. Normalmente, os concursos vêm falando o seguinte, olha, você precisa tirar, por exemplo, 50% da prova para você não ser eliminado. Ok? A pessoa tira, por exemplo, 51, 55, e ela não é eliminada. Entretanto, ela não fica dentro dos aprovados, tá? Então, existe essa diferença. E o que acontece depois da homologação? O governo, ele faz a nomeação. É onde que tudo faz valer a pena, né, que é o nome no diário oficial, e depois acontece a posse, que é o dia que você vai lá assinar um documento, para depois entrar em exercício. Então, esse é o panorama geral. Perguntas que eu recebo. Bom, onde que eu procuro o concurso? Como que eu vou ter informações? Primeiro ponto, eu vou deixar aqui, nós criamos um podcast que chama Estudando a Vida Muda. Então, o objetivo é trazer informações de concursos que estão para abrir ou que já estão em aberto. Então, é um local onde você pode ter informações. Além disso, você pode entrar no Google e lá na barra de pesquisa e digitar edital do concurso da Polícia Civil do Piauí, edital da Prefeitura Municipal de Caldas Novas. Então, você pode utilizar o Google para fazer essa pesquisa. E, além disso, tem outros sites especializados. Tem um site que eu sempre utilizei, que eu gosto muito, e aqui não é propaganda, eu não estou fazendo propaganda, eu estou compartilhando a minha experiência com você, que é o site do PCI Concursos, né? Então, lá você pode ficar por dentro também dos editais publicados. Bom, depois desse panorama geral, que você entendeu um pouco mais do que é o concurso público, como que funciona, você precisa entrar em ação, porque você tomou a decisão de estudar para concurso público até passar. Então, uma sugestão aqui, você pode o quê? Pegar o edital, ou o último edital, se não tem edital publicado, e verticalizar esse edital. Então, você pode ir lá na inteligência artificial, por exemplo, que é muito mais rápido e prático, e pedir para verticalizar o seu edital. O que seria isso? Lá no edital tem a parte de conteúdo programático. É o que vai cair na prova. Então, vem lá as disciplinas, por exemplo, português, raciocínio lógico, matemática, informática, direitos humanos, constitucional. E dentro de cada disciplina tem um conteúdo que a banca examinadora que foi contratada vai cobrar na prova objetiva. Então, você verticalizando, ou seja, organizando aquele conteúdo programático, você pode monitorar se você já estudou, se você já fez questões, se você já fez revisões, tá? Porque estudar para concurso público é isso, é você conseguir empilhar ao longo do tempo informações e essas informações vão virando o que? Conhecimento. Então fica a minha sugestão aqui para você. Outro ponto importante, é necessário que você faça um cronograma de estudo realista. E se você trabalha, se você tem família, filhos, é um pouco mais desafiador estudar para concurso público, mas eu quero te lembrar que é totalmente possível. Eu não quero que você desanime por causa disso. Você precisa o quê? Principalmente você que trabalha, tem filhos, tem uma rotina, você vai precisar encontrar lacunas, brechas na sua semana para você poder estudar. Então, como que eu fazia basicamente? Eu preferia acordar um pouco mais cedo, eu estudava antes de sair para o trabalho, às vezes dentro do ônibus, eu utilizava um fone de ouvido, ou às vezes também eu ia revisando o caderno, que eu gostava muito de anotar, então eu anotava, né, e utilizava ali para revisão. Então, eu estudava 1 hora antes de ir para o trabalho, ok. No horário de almoço, eu almoçava rapidinho e estudava mais meia hora. E depois do serviço, eu gostava muito de já sair do trabalho e passar na biblioteca. Eu utilizava principalmente a biblioteca municipal aqui da minha cidade e de uma universidade federal. Eu passava lá e estudava em torno de mais 1 hora. O dia que eu estava muito animada, até 1h20, 1h30. Se você for colocar na ponta do lápis, em média, eu estudava em torno de 2h30. E aí depois eu ia para casa, eu ia descansar, eu ia fazer outras atividades. Então a sua vida começa a girar em torno do seu objetivo, da sua decisão, apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Então é isso que você precisa fazer. Bom, você mapeou, encontrou esse tempo para você estudar. A minha sugestão é que você comece apenas com 2 horas. Eu sei que a gente fica ansioso, a gente quer estudar mais. Eu quero estudar 3, 4, 5 horas por dia. Mas lembre-se, o que vai vencer essa jornada, o que vai fazer você chegar até o final, não é a intensidade, e sim a constância, a construção. Então fica aqui o meu alerta. Outra coisa importante, principalmente para você que está iniciando os estudos, eu quero te falar que você vai sentar para estudar, você vai ter sono, suas costas vai começar a doer, você vai ter desânimo, é super normal.
Principalmente porque você não tem esse hábito instalado. E o seu cérebro, numa maneira de proteção, ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar te boicotar. Vai tentar te realmente achar que você não nasceu para isso. E fica o meu alerta aqui que você pode utilizar a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, de maneira geral, seria o seguinte: você estuda um bloco de 30 minutos e depois descansa de 5 a 10 minutos. Então seria o seguinte: ok, eu vou estudar aqui 30 minutos. E quando eu falo estudar, não é organizar o material, organizar o ambiente, é realmente sentar para estudar com cronômetro e cronometrar 30 minutos. E nesse momento eu vou tentar ter foco total aqui, no agora. E aí fica o meu alerta: se você utiliza muito o celular, você vai fazer um acordo. Olha, família, se for algo urgente, me liga, porque eu vou estudar. Se não for, depois do estudo eu vou responder. Desativar as notificações nesse período, porque se você sentar para estudar e tiver notificações chegando, o seu cérebro, ele não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. E você vai achar que você não nasceu para isso, que você não tem foco, mas o foco também, até certo nível, ele é treinável. Então, realmente, sentou para estudar, estude, fique aqui presente para realmente você tentar utilizar esse tempo de uma maneira muito satisfatória. Materiais. Materiais é algo importantíssimo, importantíssimo. Entretanto, eu quero te falar que menos é mais. Tem concurseiro que sai comprando vários cursinhos. Então, compra um cursinho aqui, outro ali, outro aqui, e aí se perde com tanta informação. Então, o meu conselho: evite acúmulos, escolha apenas uma fonte por matéria. E aí, o que acontece? Se você já tem uma base, um contato, se você já tem uma base com um assunto, você já pode ir direto no PDF. Se você nunca viu, tem dificuldade, você pode assistir a videoaula. E aqui fica o meu alerta para você: assistir videoaula não é como assistir Netflix. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor como que você pode utilizar videoaula de uma maneira estratégica. Então fica o meu alerta para você aqui: a videoaula pode ser sim uma ferramenta importante no seu processo. Entretanto, se você utilizar ela de maneira errada, se você utilizar ela como uma Netflix, provavelmente você não vai te auxiliar aí nessa jornada. E aqui a gente quer o quê? Aprovação, nomeação, tomar posse, é isso que a gente quer. E uma dica de ouro: antes de você comprar algum cursinho preparatório, você pode pedir para testar de maneira gratuita algumas videoaulas, alguns PDFs. E dessa maneira você vai conhecer um pouco mais se aquele conteúdo realmente é bom para você adquirir aí o pacote do cursinho preparatório. Agora, se você não tem grana, como também eu não tinha lá atrás, você pode iniciar seus estudos com material gratuito. Principalmente aqui na plataforma tem diversas aulas, então você pode assistir. É uma maneira, sim, de você utilizar o que está disponível a seu favor sem nenhum custo. Método de estudo ativo. Bom, eu quero te falar que é necessário você construir uma base. Por quê? Porque é uma jornada. Você precisa empilhar conhecimento aí durante essa jornada. Então, você precisa estudar teoria, você precisa chegar a um nível que consiga explicar de uma maneira fácil para você realmente saber se você fixou aquele conteúdo ou não e, principalmente, resolver muitas questões. E para você manter a informação, você precisa de repetição, você precisa revisar esse conteúdo. E aí você pode revisar, por exemplo, também por questões. Então, de maneira geral, quando o estudo ele é um estudo ativo da teoria, como eu disse, se você utilizar a videoaula como Netflix, é um estudo passivo. Então, se você estuda de uma maneira ativa, consegue recuperar a informação, o conhecimento, resolve muitas questões e tem revisão constante, provavelmente você vai fechar aí o ciclo de estudo e vai cada vez mais crescer aí na sua jornada e realmente ficar o que é competitivo para o dia da prova. E o superpoder das questões. Eu quero te falar que quem passa em concurso público não é a pessoa mais inteligente, e sim a pessoa que acerta o maior número de questões. Eu sei que parece estranha essa fala minha, mas eu quero te falar o seguinte: muitas das vezes o concurseiro ele fica tão ali achando que está estudando, né? Ele só fica focado na teoria, só na videoaula, resolve poucas questões. E o que acontece? Ele despreza esse super poder que tem as questões. Ou seja, quem passa em concurso público é aquela pessoa que acerta o maior número de questões. Então, se você está estudando e nunca errou uma questão, provavelmente você não está aprendendo de verdade. Porque a questão, ela serve para você entender como que a banca ela utiliza aquele assunto, como que ela aborda, como que ela pergunta. Então, para você conhecer a banca, serve para fixar a teoria e depois para medir o seu desempenho. Você precisa anotar o seu desempenho. Se você está em alguma mentoria, como a minha mentoria, lá na plataforma, a gente consegue fazer
esse monitoramento, então a gente consegue te dar um feedback de quais disciplinas, de quais assuntos que você não está atingindo, principalmente aí acima de 70%. Porque hoje, para você ser competitivo, você precisa sim ter um grande nível de acerto. E você faz isso antes, durante a preparação, antes da prova. E para você começar, você pode começar com um concurso que a gente chama concurso escada, ou seja, são concursos com nível de acesso mais fácil, como, por exemplo, prefeituras, concursos mais regionalizados. Isso não significa que você não precise de estudar. Não é porque é um concurso de prefeitura que você pode simplesmente acreditar que você vai passar porque você apenas se inscreveu, apenas fez aquela revisão, apenas estudou um pouco. Eu quero te falar que é necessário você se dedicar, mesmo se for um concurso escada, que são esses concursos que a gente fala que o nível de acesso, o nível de cobrança é um pouco mais baixo. Então, você pode ir por esse caminho, foi um caminho que eu fiz, eu precisava muito de trabalhar, lembra? Então, eu fiz a escolha aí de passar em um concurso escada, eu trabalhei aí algum tempo na EPSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e depois eu passei em outro concurso, que é da Polícia Civil. Então, eu fiquei lá na EPSER por um tempo, até eu passar em outro concurso. Bom, ou você pode também ir direto, escolher uma área, tá? Por exemplo, carreiras policiais, área administrativa, fiscal ou tribunais, e já começar a estudar para essa área. Você vai se especializar nessa área. Por que é muito importante você escolher uma área e não ficar pulando de galho em galho? Ou seja, saiu o edital da Polícia Civil, ok, vou estudar. Agora saiu do Tribunal de Contas, então vai estudar para o Tribunal de Contas. Ah, não, agora saiu do Senado, vou prestar para o Senado. Enfim, são áreas completamente diferentes. Quando você foca em uma área, as suas chances aumentam. Por quê? Porque tem disciplinas que são cobradas de uma maneira comum. Então, por exemplo, carreiras policiais é muito comum que penal, processo, legislação especial, o TAF, né? Além disso, tribunais, por exemplo, tem constitucional, administrativo e processos. E por mais que você pense assim, bom, Mari, em carreiras policiais também tem constitucional, administrativo, mas dentro da disciplina, o conteúdo também, ele começa a se diferenciar. Então, muitas das vezes, o conteúdo que é cobrado em constitucional para carreiras policiais, o nível também, enfim, os assuntos é diferente aí para tribunais. Então, defina a sua área para você conseguir se aprofundar e se especializar. Agora, se você quer passar num concurso escada, se você decidiu estudar para concurso público e não sabe ainda o concurso que você quer, você pode começar estudando pelo núcleo que é mais comum dos concursos públicos. Então, você pode dominar disciplinas aí como português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo, que é bem comum. E depois você pode o quê? Ir se aprofundando a partir do momento que você decidir a área, decidir o concurso público. Simulados. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card, falando um pouco mais sobre os simulados, que é algo totalmente importante e que muitos concurseiros deixam de lado. Mas treino difícil, o que acontece? O jogo é fácil. Você precisa o quê? Simular o dia da prova. É um simulado real, ou seja, cronometrado, sem celular, com redação, quando o edital vem falando que na prova objetiva também tem a redação. E é necessário, depois que você termina o simulado, você fazer o quê? Você analisar seus erros, saber o porquê que você errou aquela questão, não apenas corrigir. Isso vale também para a questão. Se você apenas resolve as questões e não faz uma análise reversa, ou seja, para saber, bom, o que eu errei? Por que eu errei? Qual que é a referência desse assunto? Então, você precisa, tanto em questões como simulado, entender o porquê que você errou a questão, ou simulado na questão, e realmente fazer essa análise reversa para você crescer nessa jornada, né, ganhar bagagem, enfim, realmente amadurecer e ficar altamente competitivo. Resolver questões só por resolver também não adianta. E eu quero te falar, deixa o meu alerta, que o ambiente importa. Você precisa ter o quê? O mínimo de dignidade para estudar. Isso não quer dizer aqui que é luxo, mas você precisa criar um ambiente funcional para você. Então, deixa eu te contar rapidamente. Quando eu decidi estudar para concurso público, como eu vim de uma família muito humilde, com uma condição financeira muito difícil, o que acontece? A gente, né, não tinha móveis, enfim, uma casa muito simples, né, móveis mais antigos, doados, enfim. Então, eu não tinha uma mesa para estudar, não tinha. E quando eu comprei essa mesa que eu estou gravando esse vídeo, depois eu vou deixar uma foto dela, eu até me emocionei, porque foi a primeira mesa, né, assim, boa, né, que eu tive, porque eu criei esse ambiente aqui para realmente gravar esses vídeos, colaborar na sua vida. Mas quando eu comecei a estudar, eu não tinha mesa. E aí, o que acontece? Eu arrumei uma mesa com um tio meu, sabe essas mesas de bar? Eu vou deixar uma foto aqui. Então, eu arrumei essa mesa e uma cadeira de bar. E aí, totalmente, não tem zero ergonomia, né? Principalmente a cadeira. Então, eu colocava uma almofada, a mesa já estava até enferrujada, colocava um forrinho ali, e ali eu criei já um ambiente favorável. Depois disso, eu tive que fazer contratos ali, acordos com a minha família. Por quê?
Porque eu começava a estudar, minha mãe vinha, falava alguma coisa, meu pai pedia outra coisa, enfim. Eu não tinha um ambiente favorável. Então eu comecei a fazer um acordo. Bom, mãe, eu tô entrando para estudar pro quarto. Se precisar de alguma coisa, se for urgente, de vida ou morte, beleza, pode entrar lá no quarto. Se não for, tem que esperar eu sair. Então eu comecei a fazer esses acordos para realmente não ter interrupções, porque isso também tira o foco. E além disso, eu aproveitava a janela, iluminação do dia, quando era possível, né? Principalmente aí no final de semana, quando eu estudava no final de semana, porque durante a semana era aquela rotina que eu te contei. Estudava de manhã e à noite ainda passava na biblioteca. Então, de manhã eu utilizava a luz mesmo de casa, tá? Então, você precisa criar esse ambiente que proporciona você ter um estudo, tá? E se você, muitas das vezes, também achar, você pode utilizar, como eu utilizava, o quê? Bibliotecas. A biblioteca da faculdade, a biblioteca municipal, também é um ambiente aí favorável para o seu estudo. Outro ponto importante, eu quero te falar que motivação não vai sustentar você nessa jornada. Nem todos os dias a gente acorda feliz e alegre e motivado, não é mesmo? Até para as coisas que a gente gosta. E por mais que você queira estudar para concurso público, tomou a decisão, a motivação, ela não vai existir todos os dias. Então, você vai precisar se tornar uma pessoa que é disciplinada. Por quê? Porque a motivação, ela acaba, mas a rotina, ela permanece. E se você ficar esperando vontade para estudar, eu quero te contar que você não vai ter, porque lembra que o seu cérebro vai te boicotar? E eu quero te falar que o seu cérebro vai falar assim para você, olha, você é burro, você não aprende nada, você não consegue, tá vendo? Não, você não nasceu para isso. E eu quero te falar que o seu cérebro, ele tá te enganando. Por quê? Porque a mente mente. Então você precisa criar novas crenças sobre você. Principalmente a gente, né, de modo geral brasileiro, muitas das vezes a gente cresceu ouvindo. Nossa, mas que menina burra. Nossa, mas você não aprende nada. Nossa, mas não, você não dá conta disso. E essas crenças estão guardadas aqui de uma maneira consciente ou inconsciente, você acreditando ou não, estão aqui e realmente estão presentes aí no seu dia a dia. Então, deixa eu te contar. Quando você começar a estudar, você vai encontrar disciplinas difíceis para você, nesse exato momento. E aí você vai pensar, não, é muito difícil estudar para concurso público, eu não consigo aprender esse assunto. Isso aqui para mim não dá. E aí eu quero te falar, preste atenção nisso, eu quero te falar que isso é uma crença, e você vai começar a criar uma nova crença sobre você. Uma crença que você, quando vier esse pensamento, você vai pensar o seguinte: se tem algum ser humano que aprendeu esse assunto, eu também sou capaz. Eu sou inteligente, eu vou aprender esse assunto sim. Isso é fácil, eu vou aprender. Então você vai introduzindo essas novas crenças para você fortalecer a sua identidade. E realmente essas outras crenças vão diminuir, ou seja, não vai vir esse ímpeto. Nossa, porque isso aqui é difícil, porque eu não aprendo nada, porque eu não consigo. Então isso vai diminuindo a partir do momento que você fortalece a sua identidade com falas positivas. Olha, é difícil, mas eu vou aprender. Eu vou aprender. Se teve um ser humano que aprendeu, eu vou aprender. Então a gente precisa, tá? Também desenvolver esse lado mental, porque deixa eu te contar, isso dá para concurso público, é totalmente mentalidade. É mental. Tudo na vida é mental, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas fica o meu alerta aqui para você, porque lá na frente você vai colher a sua posse, a sua nomeação. Depois dessa jornada de plantio, você vai ter a colheita e vai valer a pena. E a recompensa, ela chega, a nomeação e a posse. Você vai ter estabilidade financeira. Eu sei que, lá no fundo, muitas das vezes você quer apenas o quê? Viajar, proporcionar para sua família uma vida melhor, para você também, você ter orgulho da sua profissão, você poder colaborar com a sociedade, você, além disso, receber o quê? Uma remuneração mais justa do que o mercado de trabalho. Então, a recompensa vem e vale muito a pena. É algo tão emocionante quando você vê o seu nome no Diário Oficial. É algo surreal. Só quem passa entende. Eu quero muito que você passe isso. Então, assim, fica aqui o meu alerta para você que vale a pena, mesmo sendo difícil. Ao longo da sua jornada, você vai desenvolvendo, você vai crescendo como concurseiro, você vai tendo estratégia, você vai tendo mais direcionamento e você vai chegar até a recompensa. E por fim, eu quero reforçar que estudando a nossa vida muda. Hoje, todas as oportunidades que eu tive foi em decorrência do estudo para concurso público, é por isso que eu acredito tanto. Principalmente eu, que vim de uma família extremamente pobre, assim como vários concurseiros, a gente só consegue dar uma dignidade, uma vida um pouco melhor para nossa família em decorrência do nosso trabalho no setor público. Então fica aqui, eu espero que esse vídeo possa ter colaborado com você, que você não desista, que você realmente tome a decisão, se lembre do porquê que você quer realmente estudar para concurso público e cai para dentro.
cai para dentro, paga o preço de estudar para concurso público, realmente seja uma pessoa que vá até o final. Eu demorei alguns anos para passar em concurso público porque eu não tive mentoria, eu não tinha acesso a bons materiais, então eu demorei muito. Mas eu consegui passar porque eu não desisti. Eu fui mudando de estratégia, conhecendo mais, entendendo o processo, mas desistir não foi uma opção. E eu quero deixar aqui para você que você pode ser aquele concurseiro aventureiro e tá tudo bem, mas você pode ser o concurseiro que realmente vai conseguir a sua nomeação e a sua posse. Então eu quero saber o que você achou desse vídeo, deixe seu comentário, para mim é muito importante, e eu te espero até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.